Jornal da Manhã. Prazer entrevistá-lo. Já começou real? Ué, não sei. Olá, muito bom dia, você que nos acompanha, a programação da Jovem Pan Poços de Caldas. Estamos no ar, estamos ao vivo. Eu imaginava que seria um clima tenso. Que a gente tem vereadores muito bons e a gente tem vereadores muito ruins. A inflação dos alimentos bate na nossa porta. Ele apenas criou-se mais um factoide repetido dessa vez. Ela jantou o prefeito Sérgio. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Galo, ou o Galo que fala? Galo que fala, sempre. Tudo jóia. Conversando até, né, Ana? Conversando, falando até não poder mais. Isso. Agora, Galo que fala, qual que é o seu nome completo? Luiz Felipe Simão Galo, tem um Simão também, pouca gente sabe, viu? Novidade, eu não sabia do Simão. Pouquíssimas pessoas, eu não uso muito Simão, mais por questões plásticas aí de nomes jornalísticos, mas tem um Simão aí também. Tem um Simão. Simão é de qual parte ali da família? É de parte de mãe. Em parte de mãe. E, Luiz Felipe, sobre você, onde você nasceu? Eu nasci aqui em Poços de Caldas, dia 25 de julho de 1995. A gente acha que eu sou mais velho, né? Mas tenho 29 anos, ainda vou completar 30 anos, embora os fios brancos da barba, né? Mas nasci aqui em Poços de Caldas, na Santa Casa. Certíssimo, filho da Keila e do Beto. Isso mesmo. Exatamente. Luiz Felipe Galo, comunicação na sua vida, desde criança, em que momento que você percebeu que talvez teríamos aí um galo que fala? Então, é bem curiosa essa história, porque, na verdade, eu não sou aquele jornalista que, desde criança, pegava um controle para fingir que estava na TV, sabe? Assim, que tem histórias legais nesse sentido. Eu nunca tive essa história, para falar a verdade. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fiz um teste vocacional. O teste vocacional deu um resultado estranhíssimo lá, porque não tinha um foco absoluto, mas era da área de humanas. E aí eu fiquei, na época, entre jornalismo, entre educação física, gastronomia e direito. Meu Deus! Então, assim, muitas opções. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, sabe, Nani? E aí, em dado momento, eu fiz alguns vestibulares, passei em todos que eu fiz, e no que eu passei de jornalismo, eu falei, vou fazer jornalismo. E por quê? Na verdade, eu fiquei mais inclinado à época, embora eu tinha essas 4 opções, né, essas 4 vontades, digamos assim, mas eu fiquei mais inclinado entre educação física e o jornalismo. E aí muita gente na época falou para mim, na época nem era Galo, né, era só Luiz Felipe mesmo, né, ninguém chamava eu de Galo. Ô Luiz, conversa com algum profissional das 2 áreas, vê o que você gosta mais. E aí eu conversei com um profissional de educação física, que me frustrou até, ele virou e falou assim, não faz educação física não, você vai ficar pobre o resto da sua vida, você não vai ganhar nada. Aí eu converso com uma jornalista que fala quase a mesma coisa, porém uma coisa diferente, que ela falou assim, você pode até não ganhar muito dinheiro, mas você vai ter muitas opções, você vai ver muitas coisas na sua vida e você vai ser feliz com comunicação, se você gosta de se comunicar. E aí ela me ganhou ali, digamos assim, e aí eu optei pelo jornalismo. Para não falar que eu nunca tive essa veia de comunicação, na verdade, na escola, eu sempre era aquele menino que gostava de ler em voz alta, que gostava de apresentar os trabalhos, então meio que a comunicação já estava ali comigo, Sim. Eu só não sabia ainda que seria a área, e hoje eu sou muito feliz de ter acertado. Não sei se daria certo na educação física, mas eu sou muito feliz de poder ter trilhado esse rumo na área jornalística, inicialmente até mesmo na área esportiva do jornalismo. Cheguei até a fazer alguns cursos em São Paulo de narração, locução esportiva, locução comercial também, mas no fim das contas sou muito feliz por ter optado pelo jornalismo propriamente dito. Que legal, Galo, não sabia dessas outras opções e quem sabe aí educação física, não sei, um curso aí por fora, quem sabe? Eu acho que hoje em dia não. Gastronomia, quem sabe, mas educação física não. Eu gosto de cozinhar bastante, mas inclusive o pessoal do Jornal da Manhã sabe, né, que eu sou um bom churrasqueiro, né? Poxa. Rodrigo Costa, inclusive, me corneta bastante. Eu vou deixar Assisto anotado. Campeões Barbecue, entendeu? Mentira. Assisto vários. Meu canal preferido, além da TV Plan,
É Food Network. Então, Mentira, Galo. Então acho que eu acertei uma depois das vem perguntas esporte. É. aqui que eu quero te fazer depois, hein? E outra, depois eu vou cobrar aí Tá. pra ver se realmente tá dentro, tá aprovado. Churrascão da firma Porque lá, né? ainda não sabia dessas que é de isso? tais habilidades. É bom. Eu E gosto Galo- bastante. Bacana. Eu aqui como mãe do Luiz Felipe Galo, estou aqui para parabenizar vocês três, Rodrigo, Léo e Luiz Felipe, por esses 2 anos de programa Jornal da Manhã. Um programa que veio revolucionar o jornalismo de Poços de Caldas. Então hoje aqui eu estou como uma ouvinte, mas acima de tudo estou como mãe do Luiz Felipe Galo. Ele, esse menino um menino que se tornou um grande homem, um grande apresentador, admirado por muitas pessoas e, mais importante ainda, admirado por mim. Como sua mãe, meu filho, eu te admiro, te amo, te desejo todo o sucesso da sua vida, que os seus valores, que sempre nós, eu e seu pai, colocamos dentro do seu coração, continue sempre levando para o resto da sua vida. Que você continue esse menino homem, o grande homem que você se tornou. Parabéns por estar aí junto ao Grupo CIOF de Comunicação. Rodrigo Costa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nani. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui com você. Me sinto muito honrada e agradecida, por você, pela sua história na minha construção de carreira no jornalismo. Então esse é um momento muito importante para mim. Fico grata. E eu fico muito orgulhoso de ser entrevistado por você, pode ter certeza disso. Muito obrigada. Rodrigo, quem é Rodrigo Costa? De onde você é natural? De onde? Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, no dia 15 de agosto de 1983. E desde então, depois de tanto tempo, acabei chegando em Poços de Caldas. Eu estou em Poços de Caldas morando efetivamente já tem aproximadamente 10 anos, minha família, por parte de mãe, é de Poços de Caldas. Minha família, por parte de mãe, é daqui, por parte de pai, não. Por parte de pai, é de Campos do Jordão. As pessoas, elas não apenas vão para Campos do Jordão, elas nascem lá. Meu pai e a minha família, por parte de pai, são prova disso, inclusive, Sim. Mas a minha família, por parte de mãe, é daqui. O meu bisavô era daqui. O meu tataravô era daqui. Trabalharam na construção do Palace Hotel, trabalharam na construção das Termas Antônio Carlos. A minha avó mora praticamente toda a vida também aqui em Poços de Caldas. Então, assim, eu não nasci em Poços de Caldas, mas as minhas raízes são mineiras, as minhas raízes são aqui na cidade. Estão todas aqui. O que você gosta em Poços? Clima, ambientes? O que te faz ter? Eu sou muito agradecido a Poços de Caldas, porque Poços de Caldas me deu tudo, praticamente, nos últimos 10 anos. Sim. Eu tenho uma gratidão muito grande. Eu não gosto da palavra gratidão, Eu não gosto da palavra gratidão. Eu não gosto da palavra gratidão como resposta, gratidão. Mas eu sou uma pessoa grata a Poços de Caldas pelos últimos tempos e especialmente pelo momento que eu estou vivendo agora. Sim. Eu digo que em Poços de Caldas eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu estou com 41 anos hoje. Então, eu gosto de Poços, eu gosto do clima, eu gosto da cidade, eu acho uma cidade linda. E talvez por isso a gente lute tanto e brigue tanto para que a cidade seja uma cidade boa para as pessoas. Porque as pessoas aqui, elas são muito boas, as pessoas, elas são muito legais. Então, às vezes, a gente é muito crítico, principalmente na profissão, justamente em virtude de querer que a cidade tenha ou receba aquilo que ela realmente merece. Certo. E Rodrigo Costa, que chegou aqui em Poços de Caldas, é acolhido, como você mesmo comentou, gosta daqui, e agora já um dos grandes nomes do jornalismo da cidade. Mas, falando em jornalismo, como chegou até ele? Porque Rodrigo Costa encontrou a comunicação, É muito curioso, porque antes de fazer jornalismo, eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu terminei muito cedo o ensino médio, muito novo. E aí, antes de fazer a faculdade de jornalismo, eu fiz vestibular para o curso de Direito. Então, eu fiz 2 anos do curso de Direito. Quando chegou ali
um ano e meio de curso, eu vi que não era aquilo que eu realmente gostava. Eu tinha algumas matérias no curso de Direito que eu gostava muito. Direito Constitucional, eu amava Direito Constitucional. Tive um grande professor, Clever Vasconcelos, inclusive muito reconhecido, dá entrevistas direto, inclusive para a Jovem Pan News em São Paulo. Eu gostava muito de Direito Penal e de Processo Penal. E aí chegou num determinado momento do curso em que as outras matérias eu não gostava. Era uma tortura para mim, direito civil era uma tortura, direito trabalhista era uma tortura, era tudo muito chato. Sim, não sabe? combinou. E aí eu tinha uma opção, direito constitucional, eu na minha cabeça, né? Ou me tornar um advogado criminalista, que é algo que eu jamais, embora eu gostasse da matéria, é algo que eu jamais faria. Aí eu pensei assim, bom, não é para mim. Eu paro o curso de Direito e aí eu migro pro jornalismo. Sim. Eu faço o curso de jornalismo, me formo em jornalismo. Depois de formado, trabalho muito em assessoria de comunicação. Tá. Depois passo para a parte de assessoria política, principalmente, né? E aqui em Poços de Caldas é onde eu efetivamente vou para o trabalho de campo de jornalista. Tá. Eu comecei a trabalhar como jornalista mesmo, em assessoria de imprensa a gente trabalha como jornalismo, Sim. mas na área de cobertura mesmo, na Rádio Difusora AM aqui em Poços de Caldas, E do Grupo CIOF. essa área, nesse momento de política, foi algo que logo ali já colou, não foi igual no direito. Não, logo já colou. Talvez até por isso eu gostasse muito de direito constitucional. E a gente pensa em questão de política, elas são muito parecidas. Né? Eu trabalhei, lógico, eu trabalhei em assessoria de imprensa, passei por prefeitura, antes de efetivamente trabalhar na cobertura jornalística. Eu sempre estava do lado de lá, na assessoria. Certo. Participei de muita campanha eleitoral, acompanhei muita campanha eleitoral, então basicamente aí. Eu entro na difusora, no Grupo CIOF, e aí efetivamente eu começo a trabalhar na cobertura jornalística. À época, eu comecei na Rádio Difusora, na Rádio Difusora AM aqui em Poços de Caldas, com um programa de segunda a sexta-feira, das 11 à meia-noite. Era ao vivo, era das 11 à meia-noite. Depois esse programa migrou para as 16h30 às 18 horas, também na Difusora, e aí houve a mudança, a transição, a rádio AM passa para o FM, Certo. justamente nas transições que estão acontecendo hoje. E aí nessa transição, a difusora ela encerra as atividades e dá espaço na mesma frequência para a Rádio Transamérica. Ah, tá. Né? Sim. E aí a última transmissão da Rádio Difusora fui eu quem fiz. Você quem estava. Quem literalmente fez a última transmissão da Rádio Difusora em Poços de Caldas foi eu que eu fiz. Até hoje a canopla do microfone da difusora, que é aquele... hoje é espuma de microfone, mas Sim. antigamente tinha uma canopla. A canopla de acrílico, né? Isso. A última canopla da difusora está em casa, inclusive. Olha só. Eu tenho ela guardada. Eu acho que o Rogério e o Juninho e o próprio Léo Cioff, se eles estiverem assistindo, eles não sabem. Tá em casa essa canopla guardada da Rádio Difusora. A última transmissão fui eu que fiz. Aí veio a Transamérica, eu permaneci um tempo na Transamérica, saí e agora retorno ao Grupo Cioff tem 2 anos, que é justamente o tempo do Jornal da Manhã. O do Rodrigo é um desafio, né? E eu sou um pouco suspeito para falar sobre ele, mas tudo bem. Bom, o Rodrigo é um profissional extremamente capacitado, ele é um profissional que busca sempre a informação, né? Porque ser jornalista exige muito, né? Exige muita pesquisa, muita leitura, e ele cumpre com total clareza, né? E facilidade até. Então, eu admiro muito pelo profissional que ele se tornou, pela pessoa que ele se tornou. O Rodrigo é uma pessoa extremamente amigável, uma pessoa extremamente amorosa, né? É muito parceiro. Eu admiro muito pela pessoa e pelo profissional que ele é. E quero parabenizar, lógico, pelos 2 anos de Jornal da Manhã, que ele continue sendo essa força, essa fonte de informação, de vontade, de coragem, tocando aí nas feridas sociais, né? Levando bastante conhecimento e informação para a população. E que seja muito sucesso sempre. Um abraço, né? Todo o meu carinho por você. Que alegria para mim, que orgulho estar aqui mandando essa mensagem para você. Quero dar os parabéns por esses 2 anos de programa na TV, pois você é merecedor de tudo que acontece na sua vida. Uma pessoa batalhadora, trabalhadora, muito inteligente e, acima de tudo, que tem um bom coração. Eu tenho muito orgulho de você, pois meus amigos
e pessoas que eu conheço só te elogiam. É porque você é muito querido por todos. Todos os dias eu acompanho vocês pela televisão e pelo rádio. E quero aproveitar também esse momento para mandar um grande abraço para o Rodrigo, que está sempre junto de você aí na TV, vocês trabalhando muito bem, transmitindo tudo de bom para todos. Que Deus sempre abençoe essa caminhada de vocês. Você sabe que eu te amo muito e torço muito por você. Então, meu filho, um grande abraço e um beijo no seu coração. E mais uma vez, parabéns. Fica com Deus. Você até comentou aí agora, né, a respeito do jornalismo esportivo, que é algo que te instiga, que chama a sua atenção. Inclusive, esteve dentro do seu tema de TCC de jornalismo, não é? Exatamente. O meu TCC se chamou Campeões Ocultos. Foi uma história que eu montei, um vídeo reportagem, né, para falar a verdade, onde eu reuni 7 atletas ou pessoas envolvidas com o esporte que, embora eram as melhores nas suas categorias, até melhores do mundo, eles eram ocultos, né? Eles não estavam na mídia, não estavam em alta. E eu consegui, na época, fazer um vídeo reportagem que eu julgo ser muito bacana. Há um tempo atrás, eu até olhava e falava assim, nossa, ficou péssimo. Mas há algumas semanas eu até reassisti ele e fiquei com bastante orgulho, porque, cara, com pouquíssima experiência, sem investir R$1, fiz tudo ali na força e na coragem. Na época eu era meio rebelde também, então assim, tinha que ser no mínimo em dupla para fazer um vídeo reportagem de TCC, eu decidi fazer sozinho. Aí assinei termo de cá, termo de lá com a faculdade. Enfim, não vale a pena essa rebeldia, mas no fim das contas foi bom para eu aprender bastante, errando e acertando bastante, mas desde a época de faculdade eu gostava, mas eu queria, né? Se falasse assim, quando a gente entra na faculdade de jornalismo, né, aos jornalistas que estiverem nos acompanhando, mas com certeza em outras áreas também, existem algumas referências, né? E tem certos sonhos, né? Você entra no jornalismo sonhando ser a Fátima Bernardes ou o William Bonner, né? E você tem certeza que você é o herdeiro do Bonner, né? Que você vai conseguir chegar lá. O que poucos sabem é que em quantos milhões de jornalistas que nós temos formados aí no Brasil e no mundo, a gente pode dizer. Mas é um fato que depois você vai amadurecendo e o meu sonho era trabalhar com o esporte, 100% com o esporte. E depois eu comecei a abrir mais esses horizontes, encontrei outras paixões dentro da profissão, uma delas principalmente em que inclusive eu atuo bastante hoje a parte política, mas gosto demais até hoje da parte esportiva também, tenho de uma forma ou de outra ali uma pequena atuação, mas é você conseguir abrir esse leque para ter essa satisfação, essa qualidade e uma satisfação profissional que não é apenas de status, mas é de bem-estar também, de você conseguir fazer aquilo que você gosta. Perfeito, Galo. Acho que você comentando e conhecendo você agora também, trabalhando junto, não sei se você lembra, né? Mas quando eu te conheci, foi até uma indicação que eu recebi de procurar o Galo para preparação de oratória. Eu já estava numa fase entendendo que a comunicação seria o caminho que eu quero trilhar, né? E aproveitando nisso, né? Você trouxe isso, eu relembro de quando a gente se conheceu, você falou do jornalismo esportivo, política agora. Eu aprendo muito na nossa convivência com o Galo de ser esse jornalista realmente flexível em várias ambientações, né? Então, o Galo tá no Jornal da Manhã, mas ele também transita ali para o Jornal de Notícias, ele também já via atuando em rádio, enfim. Acho que talvez puxando para que eu aprenda aqui nesse momento com você também, qual dica, o que você utiliza, o que o Galo coloca de si, da sua experiência de jornalismo enquanto pessoa, para você conseguir atuar tão bem em todos esses ambientes, né, perpassar por todos esses momentos de comunicação? Eu acredito que não apenas no jornalismo, mas em qualquer profissão, você tem que ser versátil. Em pleno 2025 não dá mais para você apenas saber fazer uma coisa. Sim. Você tem que saber fazer um pouquinho de cada ou fazer um tanto de cada, que é o que eu sempre busquei fazer. Eu, felizmente, inclusive, eu sou muito grato ao Grupo CIOF de Comunicação, o qual eu, no meu primeiro período de faculdade, eu fui o primeiro estagiário de redes sociais. Eu que criei a conta do Facebook, que nem é tão movimentada hoje, mas a conta do Facebook da Difusora, já afinada também, saudosa Rádio Difusora AM. Então, assim, lá em 2013 que eu entrei na emissora, né, no Grupo CIOF, e quando lhe é dada uma oportunidade, eu acredito que você tem que retribuir
de uma forma ainda maior do que a oportunidade que foi dada. E assim eu sempre tive como regra, até pela educação que os meus pais sempre me ofereceram, mas essa versatilidade ela vem principalmente de um veículo de comunicação que eu amo, que é o rádio. Porque o rádio você aprende tudo, você aprende a ser, você sabe improvisar, você sabe ser criativo, você acaba com a vergonha de fazer uma entrevista ao vivo ou de dar uma entrevista. Então, assim, desde lá atrás, eu já tive essa experiência de ser estagiário de produção, detesto fazer produção, inclusive. E aí, depois, eu fui repórter de rua, de rádio, que é hoje algo que não existe tanto, de fazer entrada ao vivo, flash ao vivo. Tinha até a chamada da difusora, que era Luiz Felipe Galo para a difusora, a rádio que tem opinião. Sim. Então, desde aquela época, eu fazia entrada ao vivo, já fiz entrada ao vivo chorando, me emocionando com matérias. Já acompanhei a Associação Atlética Caldense por toda Minas Gerais, sendo setorista de esporte. Eu tive um programa que chamava Giro News, que era um programa que eu basicamente lia boletim de ocorrência durante 1 hora, sabe? Era chatíssimo o programa, insuportável. Mas ali também eu aprendi, em tudo na vida você aprende. Sim. Só que o diferencial, o limiar para você conseguir evoluir com esse aprendizado é você realmente conseguir analisar o que foi positivo, o que foi negativo e seguir. É claro que nem tudo são glórias, né? Já tive frustrações na profissão, assim como qualquer outro profissional, mas é você entender que o que você aprendeu com aquilo e vai pra frente. Parece até um pouco piegas, mas acredito que isso sempre me motivou a conseguir aprender. E ter essa versatilidade. Poxa, eu tive o Giro Esportivo, que era um programa que tinha muita audiência, que eu amava fazer, mas surgiu uma oportunidade na época de eu apresentar o Plano Notícias, que era, à época, o carro-chefe da casa. Poxa, eu vou usar o meu orgulho e falar assim, não saio nunca mais do Giro Esportivo, ou vou ter uma oportunidade de aprender a parte do jornalismo hard news, que foi o que eu fiz. Assumi como âncora do programa na época. Aí quando veio, surgiu uma outra oportunidade, você vai fazer rádio agora, vai fazer o programa Tá Ligado. Programa mais leve, na época foi até... Havia uma dúvida, porque o Galo do Plano Notícias, o Galo sério e tal, e aí ia pro Tá Ligado rindo, brincando o tempo inteiro, fazendo piada. É possível isso? Mas não fica muito desconfigurada a tua personalidade? Eu acredito que não. Eu acredito que, assim como na vida, né? Tem momentos que a gente está feliz, tem momentos que a gente está triste. É lógico que tem pessoas que são mais introspectivas, outras que são mais extrovertidas, mas o ser humano ele tem a capacidade de transitar por todas as áreas. E meio que isso que eu busco fazer e tento da melhor forma possível. E eu sempre digo que na nossa profissão, né, Nani, no jornalismo, vão ter dias que você não tá bem, vão ter dias que você vai estar meio borocochô, meio para baixo. Só que o ouvinte, o espectador, não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Tem um dia que foi um dia muito marcante para mim, assim, nessa minha carreira como jornalista, foi um dia que eu estava ao vivo na Jovem Pan e o meu avô morreu, eu estava ao vivo. E na época eu lembro que uma funcionária da rádio, ela foi na porta ali, a porta de vidro, né? Ela bateu e falou assim, seu avô morreu. E eu tava ao vivo. E, cara, essa hora embargou tudo, deu aquele nó na garganta, mas eu tava falando e eu não podia simplesmente parar, começar a chorar, nada. Eu continuei, concluí a minha fala, fechei o microfone e falei, gente, tô indo. Né? Então, assim, o espectador, ele recebe a informação, que é o foco principal do profissional jornalista, mas o jornalista ele tem que se desdobrar para entregar tudo isso e com as suas peculiaridades diárias, com as suas variações, né? Então, assim, é muito gostosa a profissão, eu gosto demais. E eu sou o cara que, diferente de muitos outros jornalistas, que talvez fariam aquela indicação lá de trás que eu falei, que fala, não faça, eu falo, faça. Se você pensa numa profissão só pelo dinheiro, você está errado. Você tem que conseguir buscar a profissão pela sua realização e o dinheiro vai ser uma consequência. Né? Não é tudo sobre dinheiro. Eu conheço várias pessoas que cursaram faculdades que não queriam e que simplesmente são mal sucedidas, mesmo que fosse ali uma faculdade que poderia ganhar muito. E outras até que ganham muito, mas não alcançaram o sucesso que gostariam de alcançar. Então eu sou um defensor aí, de poucos, inclusive, que indicam, pô, tem vontade, faz jornalismo, insiste, é difícil. Muitas profissões vão ser tão difíceis quanto. Exato. Lindo, Galo, que você falou. Acho que é isso, né? Tem que ter algo que motiva. Se você tiver o financeiro ali, mas não for algo que te motiva você a acordar todos os dias, até nos dias difíceis, e ainda assim estar lá, né? Seria mais difícil ainda. Pra gente fechar dentro dessa área aqui do jornalismo, gostaria muito de ouvir de você agora, nessa turma em que estamos com novos jornalistas, principalmente de 3, 4 anos para cá, após pandemia. O digital trouxe uma força muito grande no meio da comunicação
comunicação. Uhum. E entra um pouco disso que você está falando, né? Estamos agora, jornalistas recentes, um pouco assustados de o que a gente faz com essa era de informação muito rápida, Uhum. fake news e digital. Então, o que você diria para esses jornalistas de agora, em que esse desafio, né, sempre existiu para os jornalistas, mas ele ficou mais potente? Então, qual que seria a dica do Galo para que a gente consiga atuar com excelência mesmo nesse universo cheio de informações e desinformações? O ponto principal que eu acho assim, por conta de eu também estar muito recente na área, eu não vivenciei o jornalismo mais raiz, né, de 20, 30 anos atrás. Mas é uma adaptabilidade que todo mundo passa e vai passar ainda, vai mudar ainda a forma de se levar a informação, mas certas coisas nunca vão sair de moda do jornalismo. Uma delas, principalmente, é a checagem, a averiguação. Eu tinha um professor na faculdade, eu sempre falo, desconfia até de carta de amor. Você tem que desconfiar de tudo dentro do jornalismo, né? E hoje em dia, infelizmente, está um negócio muito perdido, está um negócio que, como você disse, né, tem informação e desinformação. Tem muita gente que dissipa, né, fake news como se fosse uma informação verídica e absoluta, trata como religião aquilo ali. Sim. Então, assim, a dica que eu diria é a necessidade de você ter essa seriedade e dedicação. E hoje, mais do que nunca, aí eu vivenciei um pouquinho disso, porque antigamente você tinha, tanto no interior quanto nas capitais, você tinha equipes de redação que eram gigantescas, né? Você tinha ali 50, 70 profissionais numa só redação. E hoje esses 50, 70 profissionais, eles se reduziram para 30, para 20. Né? E no interior mais ainda, no interior ainda diminuiu ainda mais. Isso exige que você queira realmente apresentar uma vontade de fazer. Não mais adianta você saber o que todo mundo sabe. Antigamente se falava muito, não, você tem que ter lá a sua formação, a sua graduação, tem que ter uma língua estrangeira, o inglês. Cara, isso é só, nossa... A língua estrangeira já é básico também, Sim. Você tem que saber. E outras coisas também você tem que conseguir apresentar ou algo mais. Assim como a relação comercial. Você vai vender algo para alguém, por que a pessoa vai comprar você? O diferencial, né? Qual o seu diferencial? E isso que vai ser o grande A cereja do bolo. a cereja do bolo, é o grande X da questão para o jornalista, para ele conseguir se apresentar. E não estou dizendo que eu sou o dono da razão, mas graças a Deus e felizmente ao profissionalismo que eu pude apresentar, sem falsa modéstia, mas assim, a seriedade que tem que ter, mesmo para brincar tem que ter seriedade, isso tudo faz com que a gente consiga chegar numa etapa que ainda aprendo demais da conta, sou muito novo na área ainda, e tenho a honra de poder ter muitas pessoas que elogiam, criticam, mas que estão sempre ali acompanhando também o trabalho do Galo, seja na Jovem Pan, na Band ou na TV Plano. Perfeito. Rodrigo, bom, a gente se conhece desde 2022, acho que eu já comentei com você que foi em 2023 que eu tive a oportunidade de conhecer esse coração extremamente bondoso, esse cara incrível que você é, de um humor ácido e muito bom por sinal, que foi na viagem que nós fizemos para São Paulo, num show que nós fomos, e foi muito importante para mim. E realmente foi aonde eu vi o cara incrível que você é e o quanto reflete no seu profissional. Então, é por isso que você está fazendo tanto sucesso onde está, principalmente no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E eu estou passando aqui para te desejar muito mais sucesso e que você é muito especial para mim e para minha família. Um grande beijo, amigo. Amo você. Rodrigo, acho que por conviver com você eu já sei um pouco disso, mas acho que seria legal você comentar essa paixão pelo rádio, né? Então você, como jornalista, já fez assessoria, é diretor de jornalismo na TV, no audiovisual, mas rádio para você sempre foi a grande paixão. Rádio para mim é a grande paixão. As minhas referências, elas estão no rádio, inclusive. E eu, quando era pequeno, não morava em Poços, mas em São Paulo, eu me lembro de eu ir para a escola com o meu pai, ouvindo o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, na voz do Joseval Peixoto. Olha só. Né? Ouvindo o correspondente da Jovem Pan em Paris, que era o Reale Júnior. E eu lembro de voltar para casa às 6 da tarde, ouvindo um jornal que tinha na Jovem Pan, que era o Hora da Verdade. A abertura era o tema de Assim Falou Zaratustra. Tocava aquela abertura às 6 da tarde e nós íamos para casa ouvindo o Hora da Verdade com
o Trindade, Zé Maria Trindade, que hoje, inclusive, continua na Jovem Pan. Sim. Hoje ele está no Pingo nos Is, ele participa muito do Pingo nos Is e de outras atrações da Jovem Pan. Então, eu ia para a escola ouvindo o Jornal da Manhã, Uhum. o famoso Vambora, Vambora da Jovem Pan, e voltava ouvindo o Hora da Verdade. Então, o rádio era uma paixão do meu pai. Meu pai era completamente apaixonado por rádio, meu tio, por parte de mãe, era completamente apaixonado por rádio, e eu amo rádio. É o que eu realmente gosto de fazer, rádio. Eu faço televisão por consequência, Sim. mas o rádio é a minha grande paixão. Depois eu cresci, e ainda em São Paulo, eu ia para o trabalho ouvindo o José Paulo de Andrade. O Zé Paulo de Andrade. Na Rádio Bandeirantes. Eu ia para lá. E o Zé Paulo, hoje, é a minha referência. A minha referência. Eu posso dizer que eu fui para o jornalismo depois, e na faculdade de jornalismo, o Zé Paulo era a minha referência. É a admiração. No rádio. É o espelho. Foi a minha grande admiração no rádio. Tem outras inspirações ali que a Sim. gente acaba tendo como referência, e a gente pode falar depois um pouco mais pra frente sobre isso, mas o Zé Paulo é a minha... figura. É a minha figura. Sim. Assim, de referência jornalística, de cobrar o poder público, de não... Uhum. Sobretudo, não ter medo de perguntar. Isso é uma coisa que o Zé Paulo, como jornalista, falava muito. Não tenha medo de perguntar. Uhum. Pergunte. Pergunta boa é aquela que a pessoa que está do lado de lá não quer que faça. Então, Justamente para ficar naquele... pergunta. Aham. Perguntar não ofende. E você pode perguntar. O jornalista, ele tem que perguntar. Uhum. E às vezes a impressão que eu tenho é que tem jornalista que tem medo de perguntar. Acho que talvez porque traz essa imagem do jornalista ter que saber de tudo a todo momento, mas a pergunta, na verdade, você aprende cada vez mais, né? O Exato. o jornalismo é uma profissão que você nunca vai parar de aprender a qualquer momento. Então eu falo assim, eu não acordo todos os dias 5 horas da manhã para sentar um político na minha frente para eu perguntar para ele como tá o clima. Eu não vou perguntar, eu não vou acordar 5 horas da manhã todos os dias para estar na rádio e perguntar para ele assim, o clima está bom hoje, né? Não, eu não vou fazer isso. Sim. Eu vou acordar às 5 horas da manhã todos os dias, vou entrar no ar às 7 para perguntar o que ele não quer que eu pergunte. Sim. Que entra na sua posição como jornalista e também cidadão, né? Que Como te jornalista e como também dá cidadão. o direito. Prestação ali. de serviços. Sim. Eu faço parte, hoje eu percebi que eu tô ficando velho, porque eu tô percebendo que eu gosto daquele jornalismo old school, Sim. sabe? Aquele jornalismo Raiz. sabe? Não o jornalismo TikTok, por Uhum. exemplo. É algo Não. que não me entra. Não entra, não. Não. E só voltando um pouquinho, perpassando por esse ambiente do fazer jornalismo, os lugares que você foi se encontrando, mas como que esses 2 anos de direito, e principalmente a política sendo um lado que mais te chama atenção, como que contribui para a sua atuação como jornalista? Que você percebe que talvez esse conhecimento garantido nesses 2 anos tenha influência para você no dia a dia? O curso de Direito Constitucional na Faculdade de Direito, eu me lembro de muita coisa até hoje. Então, às vezes, quando a gente fala de alguma coisa de Constituição, alguma coisa, parece que alguma coisa ainda me vem à cabeça. Uhum. Então, é um tema que eu ainda não sou um Michel Temer da vida, que é um cara que entende de Constituição. Mas tem muita coisa ainda que, quando surge algum tema, né, artigo 5º, cláusula pétrea, aquela coisa toda, ainda me vem um pouco à cabeça, eu confesso. Mas o direito constitucional, ele é muito importante. Eu acho que, na verdade, todo cidadão devia ter uma aula de direito constitucional para saber dos seus direitos, para saber dos seus deveres e para entender a nossa Constituição. É o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. É como você circula em sociedade, os seus direitos, para você se movimentar, você precisa saber tudo que envolve, né? E, Rodrigo, agora eu gostaria de saber, assim, além de atuar no jornalismo, na comunicação com o público, né? Ser o jornalista que informa, você também tem uma relação ativa com os profissionais de jornalismo, né? Você é diretor de jornalismo, já esteve em cargos de liderança também em outros momentos. E quais os desafios, maiores aprendizados de também ter este lugar de lidar com as pessoas, de estar em um ambiente que o Rodrigo Costa também ajuda a formar pessoas enquanto jornalista, enfim, esse outro recorte seu que talvez algumas pessoas saibam, outras talvez ainda não saibam. Então, qual é o maior desafio, ou coisas que você aprende, ou maiores alegrias em estar nesse outro lado também enquanto jornalista de gestor, líder, uma postura ali de conduzir as pessoas? Uma das questões, é muito interessante isso, essa pergunta, porque às vezes as pessoas, elas me veem no vídeo, elas me veem no Jornal da Manhã, e elas acham que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar.
modéstia à parte, eu acredito que não sou das piores. Eu acredito que, pelo menos no período em que eu tô como diretor de jornalismo no Grupo CIOF, foram raríssimas as vezes de que houve um atrito, houve uma discussão. Pelo menos em redação a gente nunca teve nenhuma discussão, nunca teve nenhuma briga. Não. Lidar com essa nova geração que está vindo aí não é fácil. Eu confesso que lidar com essa geração é difícil. Mas, ao mesmo tempo, ela é necessária, porque tem muita coisa, por exemplo, que às vezes eu observo e falo assim, peraí, agora é assim que está funcionando? Agora é assim que funciona? Então, eu acredito que seja bom nesse aspecto. Tentar adaptar ali, né? Tentar adaptar. Tem estagiários, às vezes, que passam, inclusive, eu tenho uma coisa para falar, durante a minha direção de jornalismo aqui, cuidando da redação de jornalismo da TV Plan, principalmente, nunca tivemos tão pouca rotatividade de estagiários, inclusive. Os estagiários ficam bastante tempo, coisa que não acontecia antes. Hoje eles ficam bastante tempo. Tem fila para trabalhar de estagiário, inclusive, querendo vir trabalhar com a gente. Coisa que até então não acontecia. Então, assim, isso é importante. Sim. Isso mostra o quê? Que existe uma estabilidade pro estagiário. Eu acredito assim, a TV Plan, ela é a emissora de televisão que mais revelou talentos em Poços de Caldas. Sim. Disparado. E a gente que está à frente hoje, por exemplo, a gente bate o olho naquele estagiário, a gente vira e fala assim, esse aí vai longe. Esse aí vai, né? E a gente vai, obviamente, aprendendo também algumas coisas. Por exemplo, eu observo com meus estagiários, por exemplo, talvez eles nem percebam isso, de que às vezes aparece alguma coisa na internet, isso eu aprendi com o estagiário. Tá lá uma notícia na internet. Na hora de ver, um influencer postou alguma coisa, mas na hora de ver se é verdade ou não, apesar do estagiário ter ali na casa dos seus 20 anos, ele vai num veículo de comunicação conceituado saber se é verdade ou não. Sim. E isso me fez pensar que, fora de uma redação de jornalismo, as pessoas também agem da mesma forma. Ou seja, elas têm o acesso da informação no celular, mas Sim. quando elas querem saber com credibilidade se a informação é real ou se não é, elas vão na Jovem Pan, elas vão na Rede Globo, elas vão no SBT, elas vão na Rede TV, elas vão ali saber se é verdade. Elas podem ficar sabendo primeiro, às vezes, através de uma rede social, mas na hora de conferir se a informação é verdadeira, ela vai no veículo de comunicação. Sim. Na credibilidade, na confiança, na veracidade. Exatamente. Você entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que eu passei a observar nos meus estagiários e que depois eu comecei a entender que do outro lado as pessoas também pensam como ele. Ela pode ter um acesso no celular, na palma da mão rápido, mas a primeira coisa que ela vai fazer vai ser procurar um veículo de comunicação por jornalistas e não por influencers para dizer se aquilo ali é verdade ou não. Rodrigo, aproveitando que você entrou num tópico muito interessante agora, eu queria que você talvez trouxesse esse conselho para novos jornalistas em informação, né? Nós que estamos nessa nova era. Esse ponto que você falou do old school, o raiz, né? Enfrentamos agora de um tempo para cá, comentei até com o Galo, que potencializou essa era digital e desinformação desenfreada, formas diferentes de se fazer jornalismo pelo digital, rede social e N possibilidades. Mas para você, Rodrigo Costa, qual é a característica ou quais, enfim, como você quiser ainda corresponder, que mesmo com muita tecnologia e muita evolução, o jornalista precisa ter? É a receita do bolo de que independente de quanta tecnologia você tenha, de quanta informação diferente você tenha, para manter esse raiz, sabe, que você comentou, o que tem que ter o elemento X, independente de quando você se formar, seja agora ou daqui 10 anos? Eu acredito que o comunicar para transformar. Eu acho que é uma das lições da faculdade de jornalismo e eu penso que é o mais importante ainda hoje. É você saber que aquela informação ou que uma denúncia ou que uma apuração de bastidor, ela pode transformar em algum ponto uma comunidade. Sim. Eu, por exemplo, a gente recebe muita mensagem e muita ligação de pessoas pedindo ajuda. Certo. Ajuda no sentido, nós estamos fazendo uma vaquinha para ajudar o fulano, nós estamos fazendo uma campanha. Eu sou contra no jornalismo. Eu não sou a favor. O jornalismo não tem que ser assistencialista. Ele tem que ajudar a comunidade, as pessoas, de uma outra forma. Então, por exemplo, você tem um paciente que está na UPA aguardando um leito.
A função do jornalista e do jornalismo é cobrar que o Sistema Único de Saúde na cidade funcione da forma correta para que aquela pessoa não fique na sala vermelha aguardando um eleito na UPA. É cobrar essas conexões, né? Você tem que cobrar que o sistema funcione bem para todos. Eu sou contra. Já aconteceu e muita gente mandar mensagem. É a vaquinha, vamos. Não. Porque o fulano bateu o carro. Não. A gente. Enquanto eu tô à frente, isso não acontece. Nos 2 anos não aconteceu. Sim. Então, assim, o jornalismo assistencialista, o jornalismo show do assistencialismo, você pegar. Não, isso eu sou totalmente contra. Essa não é a função do jornalismo. É fazer com que aquilo que é criado, o órgão público, cada instituição atue na maneira que ela tem que atuar. Exato. O objetivo que ela foi criada para ser e poder atender a cada pessoa. Então você pode cobrar o asfalto de uma rua em que você vai ter a transformação de uma comunidade a respeito, você pode cobrar uma falta de remédio de medicamento na prefeitura, você pode, mas essa questão assistencialista, essa coisa Domingão do Hulk, Lata Véia, eu particularmente, eu sou contra. Oi, amor. Hoje eu e a Aurora viemos te parabenizar por esses 2 anos de Jornal da Manhã. A gente sabe o tanto que você se dedica, quanto você acorda cedo, corre atrás, se entrega de verdade para fazer esse trabalho com seriedade e amor. A gente te admira demais e é um orgulho ver você crescendo profissionalmente e deixando sua marca nesse projeto tão importante. Parabéns, parabéns a todos por esses 2 anos de dedicação. Vocês fazem muita diferença e você, amor, faz toda a diferença, informa com verdade e ainda arranca boas risadas. A gente te ama muito e vai seguir sempre ouvindo o Galo que fala. Te amamos. Quais suas referências no jornalismo? Olha, eu gosto muito do Caco Barcelos, demais da conta. Eu até tinha ele mais como referência na época de faculdade, inclusive o TCC eu trouxe um pouquinho do que é feito no Profissão Repórter, que é o chamado jornalismo gonzo, que é um tipo de jornalismo que você está inserido na cena, tudo. E no esporte, o Tino Marcos sempre foi para mim a referência principal, que é um jornalismo mais literário, onde ele conta histórias, né? Ele não apenas registrava um jogo de futebol, ele contava a história do jogo, ele contava a história da senhorinha que estava entrando de cadeira de rodas lá fora, e isso era o algo mais, sabe? É o mostrar aquilo que a pessoa não está vendo. Ele mostrava o placar, o cara que trocava o placar do estádio, sabe? Qual que é a relevância disso para uma matéria de jornalismo esportivo? Nenhuma, mas olha que legal a história que é contada. Então, esse olhar dele, né? Um olhar além da matéria, sabe? É você conseguir ver aquilo que uma pessoa normal não vai ver. Realmente conseguir observar o algo mais. Esse mesmo professor, que eu tenho uma gratidão muito grande a ele também, o Vicchiati, eu até não tive os 4 anos de faculdade com ele saiu antes, mas ele falava para não sermos filhos da pauta, né? Quando você vai para, por exemplo, fazer uma reportagem num jogo da Caldense, que eu já fiz várias pela TV, pela rádio, e você ficar de olho apenas se vai sair gol ou não. Poxa, tanta coisa pode acontecer, pode entrar um cachorro no meio do campo e você não vai falar do cachorro, sabe? Quando vê aquele cachorro vai ser uma notícia em âmbito nacional e você estava lá e não falou. Então, assim, por isso o Tino Marcos é até mais referência do que o Caco Barcelos, no sentido do jornalismo, porque ele conseguia contar histórias. E era aquela matéria grande, né? Uma matéria que às vezes de 4 minutos que você ficava travado nela e nem via passar.